Meu nome é Sansão, e minha vida começou com uma promessa divina, que moldou o meu destino desde o início. Minha mãe, uma mulher piedosa de Israel, foi visitada por um anjo que anunciou a minha chegada ao mundo. Ele instruiu minha mãe a seguir algumas orientações específicas durante a gravidez, após o meu nascimento. Desde a concepção, fui consagrado a Deus, marcado por uma promessa de singularidade. Durante a gestação, minha mãe evitou determinados alimentos e bebidas, seguindo rigorosamente as instruções do anjo. Ela compreendeu que a minha vida seria diferente, destinada a um propósito divino. Assim que nasci, fui criado sobre a sombra desta promessa. Desde a infância, meus pais me instruíram sobre a importância da devoção a Deus e sobre a promessa de que eu seria um nazireu, alguém consagrado a Deus desde o seu nascimento. Meu cabelo, desde cedo, tornou-se um símbolo visível dessa consagração, um lembrete constante da minha singularidade e responsabilidade para com Deus. Ao crescer em Zorá, uma cidade de Israel, percebi que possuía uma força extraordinária. Minha família e amigos testemunharam feitos que iam além da capacidade humana normal. Eu era consciente de que essa força não era apenas física, mas uma dádiva divina, uma manifestação tangível da promessa feita antes do meu nascimento. Minha infância foi marcada por uma mistura de curiosidade e consciência da minha missão divina. Eu me destacava entre os outros desde jovem, mas ao mesmo tempo a responsabilidade pesava sobre os meus ombros. Ainda assim, acreditava que essa força extraordinária estava destinada a ser usada para o bem de Israel e para a glória de Deus. Assim, a fase inicial da minha vida foi caracterizada por uma infância incomum, moldada pela promessa divina que guiaria toda a minha jornada. Cada ação, cada escolha estava imbuída do entendimento de que eu não era apenas um menino comum, mas um instrumento nas mãos do Altíssimo, destinado a desempenhar um papel crucial na história do meu povo. Minha juventude foi um período de desafios e descobertas, e confrontos com os inimigos de Israel. À medida que crescia, a força sobrenatural que possuía se manifestava de maneira cada vez mais notável, e eu me tornei conhecido por minhas proezas físicas e a minha habilidade em enfrentar os inimigos de Israel, especialmente os filisteus. Uma das histórias mais notáveis desta época foi o meu casamento. Durante as festividades, propus um enigma aos filisteus, desafiando-os intelectualmente. A resposta estava vinculada a um episódio específico da natureza, demonstrando não apenas a minha força física, mas também a minha astúcia e sabedoria. Essa experiência consolidou minha reputação como alguém extraordinário. Meus confrontos com os filisteus se intensificaram, pois buscava proteger meu povo das ameaças externas. A força que Deus me concedera fora posta à prova em batalhas físicas, e eu me tornei um líder militar, inspirando os israelitas a resistirem contra a opressão filisteia. No entanto, apesar das vitórias e conquistas, minha juventude não foi isenta de desafios pessoais. Minha conexão com Deus muitas vezes foi testada, e havia momentos em que me deixei levar por impulsos e desejos pessoais. Essa dualidade entre a minha missão divina e minhas fraquezas humanas começou a se manifestar, preparando o terreno para desafios ainda maiores. A popularidade que ganhei como líder e guerreiro trouxe tanto admiradores quanto inimigos. Os filisteus, cada vez mais ameaçados pela minha presença, planejavam maneiras de me derrotar. Nesse contexto, iniciei relacionamentos, alguns marcados pela lealdade e amizade genuína, enquanto outros revelaram a fragilidade da confiança humana. Minha atitude foi um capítulo tumultuado,
mas crucial da minha vida. As vitórias e derrotas moldaram minha personalidade e prepararam um cenário para os eventos que se desenrolariam mais tarde, marcando a próxima fase da minha jornada. A promessa divina continuava a me guiar, mas as sombras da tentação e traição já começavam a se formar no horizonte. Minha história toma um rumo dramático quando o amor e a traição entram em cena. Conheci Dalila, uma mulher filisteia, e meu coração foi envolvido por uma paixão avassaladora. A complexidade desse relacionamento revelou as camadas mais profundas da minha natureza humana e as consequências de meus impulsos emocionais. Dalila, com sua beleza hipnotizante, despertou emoções que eu nunca havia experimentado. Apesar de ser uma mulher de um povo inimigo, nossos destinos se entrelaçaram de maneira inesperada. A despeito das advertências da minha família e dos líderes de Israel sobre os perigos de me envolver com uma filisteia, minha atração por Dalila não podia ser contida. O amor floresceu entre nós, mas ao mesmo tempo uma sombra pairava sobre nossa relação. Os líderes filisteus, cientes da minha fraqueza por Dalila, a abordaram com uma oferta tentadora. Movida por incentivos financeiros, ela se tornou uma ferramenta na busca do segredo da minha força. A traição começou a se desenrolar lentamente. Dalila, usando de astúcia e persuasão, buscava incessantemente descobrir o segredo da minha força. Cada tentativa dela de me extrair esta informação colocava em risco não apenas a promessa feita a Deus, mas também a segurança do meu povo diante dos filisteus. Eu, ingenuamente apaixonado, permanecia cego pelos verdadeiros motivos dela. A traição atingiu seu ápice quando finalmente sucumbi à pressão emocional e revelei o segredo da minha força. Meu cabelo, símbolo da minha consagração a Deus. No momento de fraqueza, entreguei a chave da minha força nas mãos daqueles que buscavam me destruir. As consequências deste ato foi devastadora. Com o conhecimento do segredo, Dalila cortou o meu cabelo enquanto eu dormia. A força divina que me acompanhava desde o nascimento foi retirada e eu me tornei vulnerável. Fui capturado pelos filisteus que, com uma forma de punição, cegaram os meus olhos e me transformaram em um prisioneiro. A fase do amor e traição revelou a fragilidade da condição humana e as dolorosas consequências das minhas próprias escolhas. O preço pago por confiar cegamente no amor e ceder à tentação se tornou uma parte indelével da minha história, marcando um ponto de virada irreversível na minha jornada. Minha vida agora, mergulhada na escuridão, tornou-se um testemunho das consequências amargas da traição. Cego e enfraquecido, eu me encontrava cativo dos filisteus, uma vítima da minha própria queda. A dor física da cegueira era insignificante em comparação com a dor emocional que consumia a minha alma. No cativeiro, fui forçado a realizar tarefas humilhantes como um animal domesticado. Minha prisão não era apenas física, mas também espiritual. Me sentia afastado da presença de Deus, a fonte da minha força. A lembrança dolorosa da minha traição era a perda da promessa divina, que pesava sobre mim como um fardo insuportável. Ainda assim, em meio à escuridão, uma centelha de esperança permanecia. Minha fé, embora abalada, não estava completamente extinta. Em meus momentos de solidão e desespero, clamava a Deus por misericórdia e perdão. Reconhecia a magnitude dos meus erros e ansiava pela restauração da minha conexão com Deus. Os filisteus decidiram usar a minha desgraça como entretenimento público, me exibindo em um grande evento no templo. Neste momento, percebi que era a oportunidade perfeita para buscar redenção e cumprir o propósito para o qual nasci. Minha força havia retornado, embora fisicamente eu permanecesse cego. Com uma oração silenciosa, apoiado nas colunas do templo, implorei a Deus por forças mais uma última vez.
O fardo da minha culpa e o desejo de redenção me impulsionaram a realizar um ato de coragem. Com um último suspiro, derrubei as colunas do templo, selando o meu destino e o destino de muitos filisteus. O templo desabou sobre nós e a escuridão que envolvia a minha vida tornou-se completa. A queda das colunas foi um sacrifício final, uma expressão de arrependimento em um ato desesperado de restauração. Minha vida chegou ao fim abrupto, mas meu sacrifício, em última análise, libertou meu povo da opressão filisteia. Minha jornada foi uma tragédia marcada por triunfos e derrotas, por amor e traição, culminando em uma queda que me redimiu de alguma forma. Que a minha história sirva como advertência contra as tentações da carne e a fragilidade da confiança humana, mas também como um lembrete da misericórdia de Deus e da possibilidade de você ter redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Que Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.